E aí, torcida tricolor! Vamos trazer as novidades. Galera, nesse vídeo aqui nós vamos trazer mais um nome, né? E a gente teve a confirmação aí que realmente o Fluminense está procurando aí. Engraçado, né? O Fluminense procurando volantes. Eu vou trazer aqui minha opinião em relação a isso aqui. Vamos conversar. Também vamos trazer uma informação sobre Kevin Serna, né? Estaria aí chamando a atenção. Como não chamar também, né? E aí, gente, será que o Fluminense pode perder peças importantes pro ano que vem? Vamos conversar sobre isso e trazer as novidades para vocês. Bora! Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para você. Já quero te lembrar, para que você não esqueça, né, de se inscrever aqui no canal Hora do Flu, né? Você que ainda não fez isso, faça agora, rapaz, se inscreve. Bora, ative o sininho tricolor também para todas as notificações, assim você não perde nada. Estou finalmente, depois de uma semana, melhorando da gripe. Muito obrigado a todos que mandaram ali melhoras, mas não esqueça de arrebenta no like. Eu sei que tem muita gente que ama o arrebenta no like, sei que tem muita gente que detesta, mas fazer o quê? Não dá pra agradar todo mundo. Eu particularmente gosto bastante. E não esquece de arrebentar nesse like. Vamos lá. Queridos, antes da gente falar sobre qualquer coisa, queria muito comentar sobre esse vídeo aqui com vocês, cara. O Joãozinho, filho do Danilo, rapaz, lançou essa daqui ontem. Dele? O João e o Miguel, olha. Miguelzinho. Poxa, o filho do Danilo, né? Danilo aí que decidiu a Libertadores pro rival. O Flamengo ontem campeão do Brasileirão. A gente tem o filho dele, o João, mas eu sou fluminense. Tipo assim, ele já tava avisando, ó, eu tô aqui com essa camisa aqui, mas eu sou fluminense. Galera, eu achei isso aqui muito genuíno. Eu achei isso aqui muito bacana. Isso aqui é muito legal. Sabe por quê? Porque eu me vi no Joãozinho, rapaz. Porque na minha família, né, grande parte da minha família, todos eles assistem aqui o canal Hora do Flu, mas grande parte da minha família torce realmente pro Flamengo. E eu sempre fui, desde pequenininho, né, torcedor do Fluminense. Então assim, meus amigos, ô Joãozinho, eu sei o que que você passa, meu amigo. Eu sei, rapaz. Mas ó, continue firme, né? E na realidade todo mundo sabe, né? Ah, eu não escolhi o Fluminense, meu amigo. Foi o Fluminense que me escolheu, porque é um amor que a gente já tem, ó, desde berço. E sabe o que eu acho incrível? É que o filho do Danilo tá vivendo um momento, né, absurdo. Viu o pai decidir uma Libertadores, né, com gol de cabeça, tá ali com outro título também muito grande no cenário nacional, e mesmo assim tá avisando pra todo mundo, ó, mas eu sou fluminense, hein, ó, eu sou, né, o André ali, balada, perguntando, né, os filhos, ele já, ô, mas eu sou fluminense, eu aqui, ó, eu sou outra coisa, hein, eu já sou flusão, né, muito maneiro pra caramba. Joãozinho, um abraço pra você, meu querido. E Danilo, libera o Joãozinho aí, deixa ele entrar com os nossos jogadores na Copa do Brasil, né? Quem sabe não deu uma sorte pra gente aí também, né? Bem legal, cara. Eu me amarrei nisso aqui. Bom, continuando, meu querido amigo Paulo Brito, hein? Britão trazendo uma informação que o empresário do Kevin Serna revelou sondagens da Europa e do Oriente Médio pelo jogador, né? Então, assim, a gente sabe que Kevin Serna se igualou aí a um jogador com mais participações em gols na temporada, né? E a gente tem uma questão aqui muito complicada, né? Porque perder Kevin Serna seria um pouco difícil. Mas vamos dar uma olhada. Ó, a experiência Kevin Serna segue dando o que falar dos tricolores, né? A gente tem me chama atenção. Sempre perguntam pelo Serna, né? Isso aqui provavelmente é o próprio empresário falando, né? Você pode imaginar que estava procurando Kevin Serna quando ele não jogava tanto como titular. Imagine agora que ele é titular e tem quantidade muito boa de gols e assistências, revelou o Narciso
né, ao jornalista Paulo Brito. Então, o empresário dele falou diretamente com o Paulo Brito aqui, tá, pessoal? Questionado sobre quais clubes estariam tentando a contratação, essa informação de verdade eu não posso te dar, porque começam a sair rumores, começam a aparecer nomes circulando por todos os lados e o Serna está muito à vontade, muito contente e se sente muito bem no Fluminense, né? Isso aqui é legal, isso aqui é bem legal, porque a gente tem um Serna que tá feliz aqui e ele realmente parece estar feliz, né? Tá sempre sorrindo, é um cara que pode ter jogos abaixo, né? Mas também é um cara que sempre se dedica, sempre corre muito, é um cara 10, né? O Serna é 10. Aí a gente fica nessa situação. Por quê, galera? O Kevin Serna, uma coisa que pelo menos me deixa tranquilo, é em relação ao contrato do Kevin Serna, tá? Por quê? Porque o Serna, ele tem contrato com o Fluminense de até o fim de 27. Irmão, não tem o que fazer. Não tem conversa. O Serna só sai se o Fluminense quiser. Porque é o contrato. Tem que cumprir um contrato. Fluminense, vocês têm contrato pra cumprir, gente. Para com esse negócio de fazer acordo com o jogador pro jogador sair antes do contrato. Ah, não, porque é sonho. Esquece sonho de jogador. Pensa no sonho do Fluminense. Então o Serna, se quiser sair, o clube interessado vai ter que gastar dinheiro, né? Vai ter que pagar a multa para tirar ele aqui, porque se eu sou o Fluminense, eu não vou negociar um dos jogadores, dos poucos pontos que estão dando certo, né? Porque a verdade é que os pontos do Fluminense hoje, quem tá dando certo é Kevin Serna, Canóbio. E agora o Soteldo, se Deus quiser. Tô na torcida, né? Mas assim, Lavega não ganha oportunidade, Santi Moreno nem relacionado está sendo preparado aí. Então, assim, o pouco que tá dando certo é quem a gente vai negociar? Não sei. Depende de quem o Fluminense traria pro lugar. Eu, sinceramente, tenho o meu pé atrás em relação a isso aí. Porque se tu olhar pros números do Serna, dá uma olhada. São números legais, pessoal. São números legais, né? Olha só. Em 64 jogos, foram 12 gols e 9 assistências. Cara, isso aqui é muito bom. Então, nós estamos falando de 21 participações em gols. É muita participação em gol, pessoal. Então, assim, ele é muito importante, né? Ele é titular. Vamos ver o que vai acontecer. Mas não é a primeira vez, né, seu Narciso, que tu vem com esses papinhos de gente interessado, não sei o quê. Eu sei que é trabalho do empresário arrumar time, né? Eu sei que é trabalho do empresário, né? O empresário vai tentar sempre procurar evoluir o seu jogador, né? E talvez para ele ir para a Europa é melhor, né? Ir para um Oriente Médio deve ser melhor financeiramente, mas ele tem contrato com o Fluminense. Se quiser tirar o Kevin Serna daqui, vai ter que pagar, tá? Bom, e então, continuando, a gente tem a informação que você já deve ter visto em algum lugar, mas nós esperamos para poder confirmá-la, né, para não falar que estão trazendo o nome sem confirmação. Não, gente, tá? O que acontece aqui? Ontem, tá? Na transmissão do Prime Video, a gente teve ali Juventude e Santos. Hat-trick do Neymar. Hat-trick do Ney. E na transmissão, o Rafa, né? O Rafa Moriente. Não sei o que aconteceu aqui com o meu boné. Peraí. Tá. O Rafa Moriente, ele trouxe uma informação que o Fluminense teria ali sondado o... Eu sempre confundo o nome dele. É Mandaca, não é, diretor? Mandaca, volante aí, Mandaca, né? Pesquisei um pouquinho sobre o jogador, vou falar daqui a pouco, mas o Mandaca estaria ali sendo um jogador observado pelo Fluminense. Ele é um dos destaques do Juventude, é um jogador que eu acho que é a cara do Zubeldia, já te adianto. Por que eu acho que é a cara do Zubeldia? É um cara que tá presente o campo inteiro, ele é aquele cara box to box, com muita pegada física, né?
É tipo um Martinelli, assim, um Martinelli, um Hércules, um cara que tá sempre, sabe, de uma área a outra, correndo, marcando. Então, pro estilo de Zubeldia, vou te falar, é a cara do Zubeldia esse cara aqui. É a cara dele. E o Rafa trouxe que o Fluminense demonstrou interesse, né? Só que, recentemente, a gente tem um presidente do clube falando, né? Ah, não, nós não estamos negociando com ninguém fora o Nino, nós vamos fazer isso no fim da temporada, mas ele garantiu para a torcida do Fluminense que o Fluminense teria um time forte no ano que vem, né? Garantiu um time forte, um time competitivo. Então, a direção fala que não está negociando com ninguém, né? E, sinceramente, sondagem e interesse não é negociação. É você saber a situação, né, do jogador. Então, assim, isso eu também concordo. Só que hoje, nós, do canal Hora do Flu e Bastidores do Flu, nós entramos em contato com o Rafa, que, de fato, trouxe a informação. E ele confirmou pra gente, dizendo o seguinte, que a consulta do Fluminense foi passada pela própria diretoria do Juventude. Então, a fonte é só a própria diretoria do Juventude que trouxe que o Fluminense teria ali consultado realmente o Mandaca. Então, Mandaca deve ser um dos nomes que interessam ali, o maior de todos, tá? O Mandaca também teve uma entrevista, eu não achei a entrevista aqui, mas eu lembro de ter visto essa entrevista, que ele pede desculpa pro torcedor, eu acho que foi no dia que o Juventude caiu matematicamente, e ele pede desculpa pro torcedor emocionado, meio chorando e falando, agradecendo a torcida por tudo que a torcida havia feito na temporada. Até ele disse que, poxa, ver o torcedor gritando o nome dele é um sonho e tal. Pareceu um cara muito gente boa, um cara muito humilde, um cara muito 10. Na hora que eu vi a entrevista, eu me identifiquei com o Mandaca, parecendo ser um cara muito, muito pé no chão, muito humilde, muito sincero. Trazendo um pouquinho ele, né, para a questão do Fluminense, tendo em vista que foi confirmado que o Fluminense consultou e eu só consulto quem eu quero, né? Pô, o Fluminense não vai ligar para um jogador que não quer. Ah, eu vou ligar para um jogador aqui e não quero ele não, só tô ligando para saber como é que estão as coisas. Não vai. Então, se o Fluminense faz uma consulta à diretoria do Juventude, é porque tem interesse. Se tá negociando, eu acredito que não. Porque o próprio presidente disse que não, tá? Então, beleza. O Mandaca é um cara que fisicamente chama muita atenção. Talvez a torcida do Fluminense vai torcer o nariz. E isso aqui acontece com esses nomes, né, que não são tão conhecidos. Mas vale destacar que a gente está falando de um jogador que foi destaque do Juventude. Ah, mas o Juventude caiu, com certeza. Mas assim, na história do futebol, muitos jogadores que se destacam em times que caíram, depois viraram grandes jogadores e foram muito importantes. Então, assim, é tentar ver o futebol de forma mais ampla, né? De forma mais objetiva. E a gente já falando de um jogador de 24 anos. O que isso quer dizer? Que ele tá vivendo o auge físico. Ele vai começar, na realidade, a viver o auge físico agora, 25, 26 anos. E é um cara que, tipo assim, faz essas funções do meio de campo e pior, lá no Juventude jogou até de ponta, segundo meu amigo Felipe Barros. Até de ponta ele jogou. Só pra tu ter ideia. Então é um jogador que consegue mesclar tanto a parte defensiva e a parte ofensiva. Por isso que quando eu falo pra vocês que o Mandaca é a cara do Zubeldia, olha esse mapa de calor do Mandaca. Eu nem tô trazendo os números em questões, tá? Porque são contexto diferente, é contexto difícil, de time brigando pra não cair, é sempre muito complicado, você tá sempre com muita pressão, né? Mas aqui, olha isso, meu amigo. Cara, você vê o Mandaca de uma área, literalmente de uma área a outra. Você vê que ele gosta desse lado esquerdo, né? Ele vai mais pro lado esquerdo, mas você consegue vê-lo dentro da área do adversário, no meio de campo aberto pela esquerda, e do outro lado a mesma coisa. Eu entendi por que talvez o Zubeldia tenha se interessado nesse jogador. O Zubeldia é um cara muito estudioso. É um cara que acompanha muita coisa. Samuel Xavier trouxe recentemente que o Zubeldia estuda muito o adversário. Então nessa daí, estudando talvez o Juventude,
ele pode ter visto o Mandaca e achado que ele seria um bom nome para o Fluminense no futuro, até aproveitando essa questão. O que pega no Mandaca, esse nome é engraçado, né? Ele tem contrato, tá? Ele foi revelado pelo Corinthians, tá bom? Mas ele tem contrato, não é um jogador caro, né? Não é. Eu acho que se ele vem pro Fluminense, para ser mais um, como por elenco, aí aqui entra a parte que eu quero falar com vocês também. Mas olha só, ele ainda tem contrato. Ele não termina o contrato agora esse ano, ele só termina no fim do ano que vem. Então o Fluminense teria que negociar com o Juventude, ter ali uma compensação financeira para liberar o jogador. Mas não é só o Fluminense que tem interesse no Mandaca, o próprio Atlético Paranaense também tem um interesse nele, segundo informações. Então é isso, vamos ver o que vai acontecer. Agora, não é o primeiro volante, né? Box to box, com força física, que o Fluminense deseja, né? É o segundo. O primeiro foi o Filipinho, lá do Atlético Paranaense. O que eu tô dizendo? Talvez o Fluminense esteja já se preparando para algumas saídas, tá? Não tenho informação sobre isso, não quero te assustar sobre isso, mas não consigo parar de pensar numa possibilidade da saída do Martinelli. Galera, o Martinelli fez uma temporada espetacular. E eu vou te falar, se ele tem algum desejo de ir pra fora, né, mesmo que eu acho que pela idade dele não seja talvez o mercado grande, né, da Premier League, por exemplo, eu acredito que esse deve ser o ano que vai chegar proposta pro Martinelli. Talvez o Fluminense já esteja até se preparando. E o problema do Martinelli é que o Fluminense só tem 50%. Então, essa movimentação precoce do Fluminense em volantes, algo que a gente já está realmente bem abastecido, pode indicar isso, como também pode indicar uma saída do Bernal, né? O Otávio, não sei, não sabemos se vai ficar, mas não vem sendo aproveitado pelo Zubeldia. Então é isso, meus amigos. Começam as danças das cadeiras, mas agora, perder o Martinelli seria um troço assustador. E já deixo minha opinião. Se perder Martinelli, não vai ser Mandaca e não vai ser Filipinho que vai conseguir suprir essa vaga de forma imediata. Teria que ser um nome, né, maior. Mas o menino Martinelli joga muito. Se inscreva, deixa aquele like, muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo, saudações colores, fiquem todos bem, tchau. E valeu, pessoal.